Reflexão do dia 2 de julho de 2024, 13ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Bernardino Realino, salvava almas para Deus. Século XVI, Itália. Bernardino Realino nasceu em Carpi, Modena, isso é na Itália, em 1º de dezembro de 1530. Portanto, século XVI, sacerdote da Companhia de Jesus, que resplandeceu por sua caridade e bondade. Rejeitando as honras mundanas, dedicou-se à pastoral dos presos e doentes e ao ministério da palavra e da penitência. Tornou-se um santo padroeiro de uma cidade toda, mesmo em vida. São Bernardino Realino, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver a figura de Amós. Nós estamos estudando desde ontem. Nós sabemos que Amós era agricultor, né? Ele também ele produzia figos, né? Então, um agricultor, e também cuidava do seu rebanho. Era um homem comum, normal. O Senhor toca ele e solicita que ele seja o profeta em Israel. Então ele larga todos os seus afazeres, priorizando aí a ordem do Senhor. E assim começa a profetizar, colocando Israel numa situação de obediência a Deus, porque o que estava para acontecer, sua profecia, falava de um tempo de deportação, de um tempo de humilhação, justamente porque Israel, a partir dos seus reis, estavam abandonando Deus. E Deus assim não podia protegê-los com a graça, com a bênção, com a prosperidade, porque um povo que estava rejeitando Deus passava a viver por seu próprio destino. Nos mostra como nós também, quando abandonamos Deus, nós ficamos à própria sorte, ao próprio destino. Isso já aconteceu com Adão e Eva, abandonaram Deus, rejeitaram Deus e seguiram a sua vida ao seu próprio destino. E nós sabemos exatamente como isso se deu e o que está acontecendo nos dias de hoje. Então é uma infantilidade nossa queremos culpar Deus pela desordem do mundo, querer culpar Deus porque uma criança nasce com defeito ou com saúde, porque tem criança abandonada, porque tem morador de rua, violência, terremoto e uma porção de desastres ecológicos. Nós queremos culpar a Deus, como se Deus fosse o responsável. Nada disso. No momento em que Adão e Eva, rejeitando Deus, saíram da presença do Senhor, onde vivia em completa harmonia com o Senhor, eles assumiram para si o destino das suas vidas. Sem Deus foi uma lástima. Sem Deus, a história nos diz, a ciência nos diz, né? Toda a história nos conta como que a humanidade vem se arrastando, sofrendo nesse vale de lágrima até os dias de hoje. Graças a Deus, pela sua misericórdia, o Senhor se fez carne, habitou no meio de nós. E em Jesus Cristo, nós pelo menos agora temos acesso à vida eterna, acesso a uma vida espiritual. E reconhecendo Jesus, aceitando Jesus pelo nosso batismo, morremos para este mundo. E assim aceitamos a vinda vindoura, a vida nova em Jesus Cristo, que nos leva de volta ao Éden, nos leva de volta ao encontro, à face de Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Ou desobediência desse Adão e Eva, que nos trouxe tantas consequências. Por isso que no batismo seu e meu, nós renunciamos todo o pecado, renunciamos toda artimanha de Satanás na nossa vida e reconhecemos Deus, Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador, como o único caminho, como aquele que nos leva de volta para casa. E o profeta hoje vai falar: ouve, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra,
somente a vós reconheci, por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Então aqui está falando de uma relação de confiança que Deus teve com o seu povo, mas o povo não quer Deus. Então ele fala que usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Não é maldade de Deus, não é que Deus está fazendo um chicote e batendo ninguém. Aqui, usarei o castigo não mais protegerei este povo que insiste em me rejeitar. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo. Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou sua presa. Se o covil rosna e o filhote do leão, não é porque agarrou a sua parte. Acaso, sem armadilha, se prende alguma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade um toque de trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Então, Deus está falando aqui, ó. Olha, estou alertando, são sinais que estão acontecendo. Toda aquela alegoria que está falando do leão que ruge, da ave que é presa, da armadilha que prende, né? Da trombeta que soa, estão falando assim, já não estou alertando vocês de todas as formas através dos meus profetas o que vai acontecer? Nós sabemos que 100 anos depois do profeta Amós, Nabucodonosor entra, destrói tudo, né? O povo vai ser deportado, o templo de Jerusalém vai ser saqueado, todo o povo será humilhado e ficará escravo por mais de 80 anos. Aí o Deus continua falando, eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficaste como um tição retirado na fogueira, e contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso, assim, te tratarei, Israel, e porque sabes como eu te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar as contas com teu Deus. Então Deus está avisando, assim como o Senhor avisa nos tempos atuais, são os sinais dos tempos, de que tudo está acontecendo, a natureza está se revoltando, o mundo está entrando em conflito, com a possibilidade de um conflito mundial, cada vez mais está se caracterizando por uma população que pratica heresia, que rejeita Deus. Tudo está acontecendo conforme o Apocalipse, conforme está escrito na palavra de Deus, profecia por profecia está se cumprindo, e é Deus que fala. Né? Se prepara a igreja, se prepara Israel, se prepara homem e mulher, porque haverá um ajuste de contas com o teu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que prepare a nossa alma, nosso coração, né, nosso espírito para perseverarmos na santidade, na fé e na defesa da vida em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 5 hoje nos traz esta mensagem. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. É o apelo do salmista e é o apelo que nós fazemos hoje. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Evangelho está em Mateus capítulo 8, de 23 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Numa outro evangelho, fala, né, que Jesus entrou na barca que o Senhor estava era a barca de Pedro, mas que tinha outras barcas seguindo também por esse mesmo caminho. Então, era a barca de Pedro que ia na frente com Jesus e tinha outras barcas, simbolizando aí o que é a Igreja Católica Apostólica Romana para o mundo, né? Então nós sabemos que existem várias denominações cristãs, várias seitas cristãs, depois então do século XVI e XVII, com o advento do protestantismo, né, que houve uma grande cisão dentro da igreja. Então, mas a igreja que leva a Jesus Cristo é a igreja de Pedro.
é a igreja dos apóstolos, é a igreja primitiva. As outras barcas seguem seguindo essa igreja, né? Por mais que se diz independente, por mais que falem até mal da nossa igreja católica, mas é ela que segue com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo entrou na barca. Na barca de quem? Na barca onde estavam os apóstolos, com Pedro. Os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar. O mar aqui representa todas essas perseguições, pecado. O mar representa toda forma de mal que existe no mundo. Tempestade é a realidade, né? Acabamos de falar, desde o dia em que Adão e Eva abandonou Deus e fez a proposta de seguir o seu caminho sem Deus, nós vivemos em tempestades diárias, né? Em Jó, no seu capítulo 7, fala assim: todo dia para o homem é um dia de sofrimento. Está vendo? A Bíblia fala que todo dia para o homem é um dia de sofrimento. Longe de Deus é um dia de sofrimento. Então a tempestade, o mar, tudo isso simboliza. De modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Então a barca, a igreja, onde estava Jesus, passa por tempestade. É como se a tempestade fosse sufocar, fazer afundar a igreja que estava Jesus com Jesus. E Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens de fracos da fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Então, toda vez que a igreja passa por tormentos, assim a história nos mostra, e todas as vezes que Jesus foi despertado pela igreja, por santos homens e mulheres que despertaram Jesus, houve a calmaria, né? O mar jamais sufocou a igreja, e assim a igreja vem navegando há 21 séculos, nesse mar de tempestade, nesse sofrimento, nesse vale de lágrimas, anunciando a Jesus Cristo para todos nós, sendo um sinal forte, mostrando-nos o caminho, arrastando as outras igrejas, né? As outras denominações. É, o próprio Jesus Cristo fala, quem está conosco, juntando, é nosso. Quem não espalha, junta conosco. Então, aquele que proclama Jesus, mesmo em desobediência com a igreja de Cristo, mas está no mesmo mar anunciando, mas ali é a igreja de Jesus Cristo, que segue à frente com os apóstolos, mostrando, é aqui o caminho, aquele que acalma o mar, aquele que não deixa a igreja submergir à tempestade, está conosco na barca. É o Cristo que nos é revelado na Eucaristia, nos santos sacramentos, né? Com todos os dogmas da igreja, com o seu magistério, com a santa tradição, com a santa Bíblia. É aqui o caminho, a igreja que vai levando as outras igrejas para o caminho da salvação. Então, levantando-se, ameaçou o vento e o mar, e fez-se uma calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui os homens ficaram admirados. Então as outras barcas ficaram admiradas, né? Porque senão ele falaria, os discípulos ficaram admirados e diziam: Quem é este homem? Não, os discípulos sabem que Jesus está ali na barca, então para eles que já viram Jesus multiplicar o pão, andar sobre o mar, tudo lá, então era mais um milagre. Agora os outros, os homens, ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aos homens dizemos: Este homem é Jesus, que está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é ele que conduz a Igreja de Cristo para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esse ensinamento, para que mais pessoas atravessem o tormento da vida com Jesus, sabendo que o Senhor está na nossa vida, na nossa barca, né, na nossa família,
e fazendo a tempestade se acalmar, para que possamos prosperar em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.